Como planejar os estoques da sua empresa de forma eficiente e integrada? É sobre isso que eu vou falar com vocês neste vídeo de hoje. Voltando no tema dos processos de planejamento do SAP BP, eu já fiz um vídeo aqui no canal abordando o tema do planejamento de S&OP, que abrange vendas e operações, e o processo de ponta a ponta dentro do SAP BP, do ponto de vista de processos. Hoje eu vou abordar então para vocês como nós planejamos a parte de estoques através do SAP BP For Inventory. Te convido a ficar até o final do vídeo para vocês conhecerem essas etapas e ficarem por dentro desse assunto também. Bom, eu sou o Guilherme Sarafian, consultor SAP BP, esse é o Supply em Foco, canal dedicado ao Supply Chain, sejam todos bem-vindos. E antes de iniciar, já vou pedir aquele apoio de vocês. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, curte o vídeo, compartilha com os amigos, para que o conteúdo do Supply em Foco chegue a mais pessoas. Lembrando que o Supply em Foco também está no Instagram, sigam o perfil por lá, que eu divulgo diversos assuntos de logística, liderança, SAP, Supply Chain em geral. Mas antes eu já vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Na opinião de vocês, qual a maior dificuldade no controle dos estoques nas empresas? Deixa aqui nos comentários. Bom, para falarmos sobre esse tema, eu vou separar em duas partes. O planejamento dos estoques, que eu vou abordar nesse vídeo, e a segunda parte, que será a otimização dos estoques. São dois pilares fundamentais para controlarmos de forma eficiente os estoques das empresas. Essas etapas dentro do BP ajudarão a colocar o estoque onde ele é necessário, otimizar o nível de serviço, reduzir os custos de manutenção do estoque, evitar situações de falta de estoque e fornecer informações relevantes para um plano de suprimentos de forma integrada. Eu vou falar aqui algumas entradas de dados para o BP For Inventory que podem ser consideradas, dentre outros, para gerar um plano de estoque otimizado, que nós chamamos de estoque de segurança recomendado, por exemplo. Então, temos a variabilidade da demanda, os erros de previsão e a incerteza de fornecimento. Como que funciona a integração com os outros módulos dentro do BP? Como eu falei no início, o BP trabalha de uma forma integrada e com relação aos outros módulos e funcionalidades do BP, nós podemos citar aqui alguns exemplos dessa integração e de forma individual também, apenas com a implementação do IBP For Inventory. Implementação do IBP For Inventory de forma separada, individualmente aos outros módulos do IBP, né? Esse é o caminho mais rápido para a otimização dos estoques em vários níveis. Supondo que teremos a informação da demanda originada de algum sistema externo ou do RP da SAP, ou via o upload de dados em planilhas. E da mesma forma, com a saída do planejamento do IBP para outro sistema externo ou os RPs da SAP, né, o ECC ou o S4HANA. Agora de forma integrada com outros módulos do IBP, né, implementando o Inventory com o Demand. Nesse modelo, a gente tem um benefício maior integrando a demanda, né, o Demand Sensing. O Demand Sensing é um método de planejamento que fica dentro da licença do IBP For Demand e trabalha com plano de curto prazo e um nível de planejamento diário. Com essa integração, né, nós temos uma visão mais detalhada das vendas que são realizadas dia a dia e não apenas a previsão de vendas geradas pelo IBP For Demand. Agora falando da implementação do IBP For Inventory com o S&OP, né? Nesse caso as saídas do planejamento do Inventory servem de entrada para o plano do S&OP. Então com os dados planejados de política de estoque e utilizando os algoritmos de heurística no S&OP, nós podemos gerar um plano mais factível de giro de estoque e estoques projetados ao longo da cadeia de suprimentos. Integrando agora com o Supply Chain Control Tower, né? Os resultados do planejamento de estoque serão enviados para o Control Tower, por exemplo, um nível mínimo de estoque para definir alertas, decisões, KPIs de desempenho e análises gráficas, né? E como que funciona esse processo end-to-end do IBP For Inventory, né? No processo de planejamento de estoque é considerado algumas etapas, né? A entrada de dados de algoritmo de otimização e as saídas do planejamento, que são as metas de estoque. Então, primeiro, no fluxo de ponta a ponta do Inventory, a gente segue as melhores práticas SAP e inicia com 3 possíveis inputs de dados através de processos criados pelo próprio IBP. Utilização da segmentação ABC-XYZ, né, para aquela classificação de portfólio de produtos por valor, quantidade ou frequência. 2, usando o processo de planejamento de demanda, né, estabelecendo um plano de demanda geral. E 3, conectando o Demand Sensing para estimar essas previsões de demanda em dias, utilizando aí valores nas 8 primeiras semanas. Além disso, nós conseguimos planejar também por meio de etapas de otimização de estoques, que são divididos da seguinte forma. Validação das entradas de dados, né, utilizando recursos de funcionalidades para validar essas entradas, para otimização de estoques, né, por exemplo, previsão de demanda, coeficiente de variação, tamanhos de lote, prazos de entrega, né. Podemos também já definir as metas de nível de serviço de acordo com os requisitos de negócio, ou seja, um percentual de atingimento de nível de serviço.
Cálculo de erro de previsão, né, que nós também utilizamos o input da demanda de duas formas. A previsão da demanda é o que de fato já vendeu, o que faturou, que são as ordens de venda. Então conseguimos comparar o planejado versus o realizado e obter um percentual de assertividade de demanda, né? Construção de lista de materiais, né, a Bill of Material, a BOM. A gente pode determinar também tempos de entrega e variabilidade de fornecimento dos fornecedores, né? Ou seja, os prazos de entrega e o quanto esse lead time de entrega pode variar em percentual. Tá? Tem uma execução também de revisão, que aqui de fato a execução do algoritmo de otimização calcula os estoques de produto acabado, e para calcular esses componentes de destino dos estoques, né, com visibilidade de lead time e também de fornecedores. Temos uma outra etapa que é executar uma análise de cenário hipotético, né? Então, publicação de estoques, caso venha aprovação envolvendo outras áreas funcionais, é possível criar cenários de planejamento por meio de simulações. Essa funcionalidade é possível recalcular todos os números de plano inicial e alterar números oficiais também para versões adicionais de planejamento, né? E publicar o plano de estoque, né? Conectando outras áreas funcionais como marketing, vendas, operações e assim por diante, né? E o que vem a seguir disso, né? É uma revisão também de suprimentos. Então é possível usar saídas da otimização dos estoques para calcular e revisar um plano de demanda restrito por meio de execução de heurística e também do otimizador, tá? Ou integrando processos externos também, por exemplo, envio de estoques em dias ou quantidades para o RP da SAP ou outro sistema, tá? Como que funciona o gerenciamento de custos de estoque, né? Outro fator muito importante no planejamento do estoque através do IBP são os custos, né? Falar sobre estoque implica gerenciamento de custos para atingir alto desempenho dentro da cadeia. É necessário entender esses custos, né, relacionados aos estoques. Então, manter o estoque frequentemente exigido pelas empresas para garantir um bom atendimento ao cliente, né? E para habilitar aí, possíveis processos de cadeias de processos que as empresas realizam para entregar esses produtos para os clientes, né? Custo de manutenção de estoque, né? A cada dia que o estoque está em posse de uma empresa, há esse capital em valor de estoque também, né? Risco de sucatas, né? De sucateamento de estoque, então manter, falando de insumos, né? Manter um estoque também para ele se tornar útil, né? E armazenar isso de uma forma correta para evitar custos de manutenção nos locais, né? Preparação de pedido de estoque também é um custo associado à preparação e reposição de estoques, né? E quais os tipos de inventário, né? Quando falamos em custos, atribuímos os tipos de estoque de materiais, ou seja, a hierarquia, né, que o IBP considera para o inventory. Então, como que pode chegar nisso, né? Inventário de matéria-prima e materiais comprados, né, que são usados no processo de produção de outros materiais. Os materiais semi-acabados, né, os materiais a granéis, né, esses são criados na produção para atender outro produto acabado e fornecer a produção para os fornecedores. O produto acabado em si, né, que é o estoque que está disponível ali para os clientes já comprarem. Existe também o estoque de manutenção, né, que são produtos produzidos e que necessitam ali de uma manutenção para risco de falhas, né, de entrega. E peças de serviço, né, alguns elementos da lista de materiais também podem induzir uma demanda para ser vendido como uma peça de estoque, né? E para finalizar o planejamento dos estoques no IBP, né, quais são as finalidades do planejamento, né, do IBP for Inventory, né? Então nós começamos por o pipeline stock, que é o estoque em trânsito, né? Esses são os estoques que estão sendo transportados entre localidades até que o próximo pedido possa ser recebido. Cycle stock, que é o estoque de ciclo, né? Esse estoque é necessário para atender a demanda atual até que o próximo pedido possa ser feito. Estoque de segurança, que é o estoque necessário para proteger aí contra riscos e incertezas da demanda. Bom, pessoal, por aqui eu encerro essa primeira parte, onde eu citei para vocês aqui como funciona nessas entradas e saídas para o planejamento do IBP for Inventory. A segunda parte do conceito do Inventory eu vou focar na parte de otimização dos estoques, ou seja, diante desse plano que eu detalhei aqui para vocês, o que teremos de saídas otimizadas para o plano de estoques. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, compartilhe o vídeo aí com os amigos para que o Supply em Foco possa chegar a mais pessoas. E na sua opinião, qual a maior dificuldade no controle dos estoques das empresas, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e para você que já está no mercado SAP, que já trabalha, contribua aí com o canal deixando seu comentário e compartilhando a sua experiência. Até a próxima, pessoal!